provavelmente não letrado, né? Um homem que falava o dialeto da região dele, que era aramaico, não falava o grego, não devia falar outras línguas senão a língua dele. Só que Jesus, para hoje nós, é uma grandíssima figura, né? Foi pintado em todas as igrejas, está pintado em todas as casas. Então, esta ideia de reconstituir um Jesus da periferia é a possibilidade de compreendermos a tradição que dele vem com muita mais atenção histórica, com muita mais precisão, né? Quando Jesus fala, volto, por exemplo, à ideia de que somente os pequeninos, somente os pobres entrarão no reino dos céus, dificilmente um rico diria isso, né? Somente os pobres entrarão. Bem-aventurados os pobres, ele teria dito, né? Do discursos que ele fazia. A gente só entende isso, me parece, na sua profundidade, você consegue colocar Jesus exatamente nesse lugar, né? Num lugar em que ele está numa classe social, num ambiente cultural de periferia, num ambiente cultural em que ele não é uma pessoa importante. Nos textos já originários, que na literatura bíblica, de fato há esta indicação de Jesus enquanto Filho de Deus, né? O que isso quer dizer, de fato, né? Bom, Filho de Deus quer dizer que é Filho de Deus, né? Para nós isso parece uma coisa clara. É Filho de Deus, ou Deus é Pai dele. Mas, na verdade, esta expressão Filho de Deus, ela foi usada 2000 anos atrás, né? Será que essa expressão Filho de Deus, 2000 anos atrás, tem o mesmo sentido que nós damos a ela hoje? É muito provável que não, né? Então temos que voltar e dizer, mas o que queria dizer Filho de Deus naquele momento? Um jeito simples de fazer isso é olhar para quem era chamado Filho de Deus naquele momento, né? Não era só Jesus que foi chamado de Filho de Deus. Há, por exemplo, no Talmud, que é o texto dos rabinos judeus, basicamente, uma belíssima história de um tal chamado Roni, que também é chamado de Filho de Deus. Um rabino muito especial. O que ele tinha de especial? Ele tinha uma relação mística muito forte com Deus. Era uma personagem, assim, um xamã, de alguma forma, com uma ligação direta. Isso é uma das possibilidades. A expressão Filho de Deus, ela está relacionada, portanto, a uma ideia de que a personagem que é chamada Filha de Deus, ela tem uma relação muito especial com o sagrado, com Deus. Isto cria, obviamente, um problema para quem se auto-atribui o monopólio do sagrado. Então, quando na paixão de Jesus, na paixão e morte, aparece exatamente o escândalo por parte da elite do Templo de Jerusalém, frente ao fato que Jesus teria se denominado Filho de Deus, o escândalo exatamente por causa disso, porque se eu sou Filho de Deus, eu não preciso falar com você para chegar a Deus. Eu pego o telefone e ligo para o Pai, né? Esta ideia é o que escandaliza, isto é, essas personagens chamadas Filhos de Deus são personagens que eliminam a mediação das igrejas, digamos assim, a mediação das agências religiosas. Magos, profetas, santões, né? Todas as personagens que vão, de alguma forma, incomodar quem quer controlar o monopólio do sagrado. E Jesus provavelmente foi exatamente uma personagem desta, e é por isso que esta questão de ser chamado de Filho de Deus é tão escandalosa para o templo de Jerusalém, etc. Porque diz, olha, eu não preciso passar por você. As personagens que estão transitando nesse mundo no qual transita Jesus, e que são personagens de grande relevância, de grande carisma, do ponto de vista religioso, elas são fundamentalmente de 3 ou 4 tipos. Depende um pouco da literatura que nós estamos estudando. Nós temos um tipo de personagem que a gente chama de mago. Que é um mago? É um milagreiro, né? É a personagem que, do ponto de vista religioso, ele se utiliza de algumas energias, né? De algumas forças, né? Em grego, dynamis, né? Algumas formas de capacidade de transformar a natureza, de curar as pessoas, de multiplicar a comida, né? Isso é uma experiência, então, de uso do espaço do sagrado poderoso, com poder, né? Essa é uma forma em que a gente entende Filho de Deus.
Uma outra forma dessas pessoas especiais do ponto de vista religioso são os profetas, né? Nós temos uma figura na literatura evangélica que é o João Batista, por exemplo, né? Profetas, pessoas que normalmente saem da cidade, saem do convívio, têm uma experiência de silêncio, por exemplo, de oração, de contato íntimo com Deus, através de um tempo, por exemplo, no deserto, como pode acontecer no caso de João Batista, e que voltam trazendo a palavra de Deus. Em geral, uma palavra de quebra, de ruptura, ou com o sistema religioso, ou com o sistema político, ou mesmo com o sistema moral, né, da sociedade que está aí. Então, uma outra forma de identificar essas personagens especiais, que têm uma relação especial com Deus naquele tempo, isso é, personagens religiosas, homens divinos, esse é o termo técnico, né? Theo e Andres, homens divinos, homens que têm uma relação especial com o divino. É o profeta da palavra. Ele não tem nenhuma forma especial de mostrar isso, não faz milagres, não faz multiplicação de paz, mas ele usa a palavra porque a palavra dele tem uma força especial. E a força é que a palavra ele escutou de alguma forma diretamente de Deus, né? Há uma terceira figura, pelo menos muito clara neste momento, que é a figura do homem religioso, que, um pouco como Antônio Conselheiro, na nossa história brasileira, que se utiliza dessa experiência religiosa para fazer diretamente um enfrentamento político, né? Então, não só faz milagres, não só fala profeticamente, mas vai para a ação. Jesus provavelmente é um pouco de tudo isso. Ele sintetiza, pelo menos na literatura que nós recebemos, um pouco todo esse tipo de figuras. Ele é um pouco milagreiro, ele é um pouco profeta de palavra, ele também tem um pouco de enfrentamento político. A ida para Jerusalém dele foi percebida, pelo menos, por algumas partes da elite de Jerusalém como um perigo político para o poder de Jerusalém, né? Então você percebe que Jesus é como que fosse uma síntese disso. Estudando comparativamente, né, história comparada, as figuras que transitam ao lado de Jesus, e Jesus não era sozinho, tinha dezenas de figuras parecidas a ele naquele momento, a gente consegue colocar Jesus no berço histórico que provavelmente lhe pertence, ao qual ele pertence. O motivo pelo qual há muitos messias na Palestina naquele tempo tem muito a ver com a situação política e econômica que vivia essa região, que era súdita do Império Romano, né? Um dos lugares onde isso fica mais evidente, e é um dos lugares que historicamente são estudados para definir, por exemplo, a situação política e econômica de uma região, é olhar para a taxação, o sistema da taxação. Se a gente olha o sistema de taxação do primeiro século, nós temos o absurdo de ter uma tripla taxação sobre o trabalhador do campo, sobre o camponês, né? Nós temos a taxação, primeiro, do Império Romano. O Império Romano, ele cria um sistema de controle do território, um território muito grande, fazendo como? Colocando um rei, normalmente um rei chamado rei cliente, isso é, um rei que ao mesmo tempo é súdito do império, mas é rei da região. Por que os romanos faziam isso? Por um motivo muito simples. É muito melhor que alguém da região, alguém que fala a língua, que conhece a cultura, domine o povo. Então os romanos colocam o rei Herodes, por exemplo, né? E, ao mesmo tempo, temos um sistema religioso, que é o Templo de Jerusalém, que é também um sistema que, para se manter, cobra uma taxação. Então nós temos a taxação do rei Herodes, a taxação do templo e a taxação direta dos romanos, basicamente uma taxação militar, que é para manter as suas legiões na região. O que acontece? O camponês tem um triplo sistema de taxação, isto é, esse é um sinal muito claro de um forte empobrecimento da região, né? No primeiro século, com esse triplo poder controlando a economia e controlando mesmo a vida das pessoas, a situação se torna explosiva. E é exatamente nessa situação explosiva que surgem esses muitos messias, e todos eles, de alguma forma, tanto o messias, por exemplo, milagreiro, que vai cuidar da doença. Há muito doente.
Há muito doente e muito endemoniado. Há muita gente passando mal naquele tempo. Claro, esse é um sinal da situação, né? Está faltando comida. Claro, está faltando comida. Estão pagando imposto para todo mundo. Está faltando paz. Tem muita violência. Tem muito bandidismo, por exemplo. Tem muita gente andando por aí roubando e fazendo. Precisamos reconstruir um tecido social novo. Então, todos eles, a partir das experiências deles, de alguma forma, esses messias estão respondendo, são